Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Amém. Eu não vi o pastor João dançando, hein? Eita Deus. Glória a Deus. Povo de Deus, se coloque de pé, nós vamos ler um texto. Mateus, capítulo 16, amém? Glória a Deus. Aleluia. Mateus, capítulo 16, nós vamos ler somente o verso 18. Oh, glória. Glória a Deus. Vai procurando e vai dando glória, igreja. Glória a Deus. Mateus 16, 18, olha só o que diz. Pois também eu te digo, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre a revelação que você falou aqui, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No 3, toda a igreja vai ler para mim, tá bom? Mateus 16, 18. Toda a igreja, vamos lá? 1, 2, 3. Diga comigo, e as portas do inferno, mais forte, e as portas do inferno não prevalecerão contra mim. Pode se assentar. Se você é a igreja, então as portas do inferno não vai ter poder sobre a sua vida, amém? Irmãos, ontem nós começamos esse estudo sobre a história da igreja. Falamos sobre a pré-existência da igreja, falamos sobre a estrutura que Jesus deixou para construir a igreja e falamos também sobre a manifestação ou a revelação da igreja através do Espírito Santo a partir de Atos capítulo 2. Demos uma breve introdução também, depois da ascensão de Cristo, como ficou o cenário da igreja, o cenário, onde os discípulos deixaram firmada a igreja e depois morreram, cada um foi para um lado, até que o último dos apóstolos, o último dos discípulos morreu de morte natural, diz a história, que foi João. Hoje nós vamos falar de uma igreja deformada, a partir do verso, a partir do século 300, meados de 300 até o século 1500, nós vamos resumir para poder falar um pouco da história da igreja nesse período. Eu repito para vocês mais uma vez, irmãos, que é impossível a gente falar da história da igreja de uma maneira completa, porque aconteceu muita coisa. Então, se alguém vier perguntar para você sobre a história da igreja, você sabe o básico. Você não precisa saber tudo de cor e salteado. Nem a Bíblia nós decoramos, quanto mais a história da igreja. Não é verdade? Se uma pessoa perguntar para você as raízes de 300 anos de perseguição, do qual nós falamos ontem, o cristianismo passara de religião perseguida à religião oficial do Império Romano. O primeiro imperador romano crente, irmãos, entre aspas, tá? Crente. Ele fez cessar todos os propósitos de destruir a igreja. Agora, olha só o que aconteceu, irmãos.
Aconteceu que nas vésperas de uma batalha, Constantino afirmou ter visto no céu uma cruz com os seguintes dizeres: por este sinal vencerás. É o que estava escrito na visão que ele teve de uma cruz no alto dos céus. Durante o dia, ele teve uma visão a olho nu. É o que a história diz. Constantino ordenou, então ele teve, essa suposição. Ora, eu creio que isso aí é um sinal com relação à guerra que eu vou enfrentar daqui uns dias. Constantino ordenou então que seus soldados estampassem os escudos com o símbolo da cruz. Muito interessante isso. Então cada soldado do Império Romano que saiu àquela guerra com Constantino tinha no seu escudo uma imagem da cruz. Eles estamparam a imagem da cruz nos seus escudos. E aí diz a história que em batalha travada Constantino venceu o exército inimigo. E a partir disso Constantino, o cristianismo foi favorecido por Constantino, porque ele acreditou da seguinte maneira: se essa cruz que significa, a cruz de Cristo que os evangélicos tanto pregam, então agora eu vou favorecer esse povo. Agora eu vou favorecer esse povo que diz aí de um Cristo que foi ressurreto. Afinal de contas, eu tive uma visão, estampei a cruz em cada escudo do meu soldado e deu certo. Então qual foi os favorecimentos que ele trouxe para a igreja? Que a igreja agora estava sendo perseguida e agora o cenário ia mudar. É importante a gente observar esse ponto de partida a partir do século 400 da igreja, porque isso aqui nos faz entender muita coisa para aquilo que a gente vai estudar hoje. Olha só, as perseguições acabaram. Ele fez um edito, fez lá uma regra, fez uma lei que era proibido perseguir os cristãos. Isso é bom, não é, igreja? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Isso é bom. Ele também fez um edito que dizia sobre a liberdade do culto. Segundo o edito dele, ele também fez com que os templos pagãos fossem dedicados ao culto cristão. Então todo tipo de idolatria que existia no reino não acabou, mas ele diminuiu ao extremo, porque os templos que eram usados para a adoração de outros deuses, agora seria usado para a adoração ao Deus verdadeiro, todo-poderoso. Isso é bom. A crucificação foi abolida, não teve mais crucificação, pelo menos naqueles 400 anos para frente da história da igreja. Novos templos foram construídos, e os bens que tinham sido confiscados e tomados pelo Império Romano agora seriam devolvidos. Agora perceba, irmãos, uma coisa interessante. Eu disse ontem que quando estourou a perseguição, os cristãos, eles tinham que fugir para outro lugar, e aí ficavam as suas casas e os seus bens. E o Império Romano roubava tudo, pegava tudo para eles. Só que agora seriam devolvidos casas, bens, móveis, tudo. A plantação que eles tinham lá no fundo de casa era devolvido para os cristãos. O povo agora começaria a viver uma vida, entre aspas, normal. Partindo aqui, apesar de os triunfos de Constantino ter proporcionado à igreja coisas boas, contudo, essa aliança entre igreja e Estado, igreja e governo, trouxe também maus resultados. Irmãos, isso não é um fato atual. Não é um fato novo de que a igreja e a política não tem relação, não tem como ter uma relação muito íntima. Porque depois você vai ver o porquê. A gente precisa sim eleger homens e mulheres de Deus que defendam a causa do povo, que lutem pela causa do povo. Só que essa relação igreja e política, igreja e governo, irmãos,
vocês vão ver como deu errado no começo. E até os dias de hoje, quando começa a misturar muitas coisas, as coisas começam a desandar. Porque entra a influência política, entra a influência do governo sobre a igreja, e a igreja não tem mais voz. A igreja não tem mais opinião própria. E a gente sabe, irmãos, que uma pessoa sem opinião própria, ela não consegue viver a sua própria vida. Ela tem que viver para os outros. Assim é a igreja. Agora, presta atenção aqui, ó. O resultado disso. As igrejas eram mantidas pelo governo. Imagine só. Essa igreja ser mantida pela prefeitura, pelo órgão governamental. Como seria, irmãos? Qualquer coisa a gente tinha que estar sujeito ao governo, ao município. A igreja não teria voz, a igreja não teria liberdade para poder trabalhar. Teria que trabalhar dentro das regras do município e da lei, do governo, ou quem sabe até do país. A igreja teria que ficar sujeita a isso. Me acompanhe, mundanos desejavam cargos para obterem benefícios social e político dentro da igreja. E em partes isso aí acontece nos dias de hoje. Sim ou não, igreja? Sim. Quantas pessoas você não conhece ou já viu sendo infiltradas dentro da igreja com interesses políticos, e eles acabam se tornando pessoas de nome dentro da igreja. Até pregam, até louvam, mas os seus interesses são outros. Não estão interessados em almas ou no reino de Deus. Eles estão interessados em poder, em dinheiro, em fama, em status. E assim começou a acontecer com a igreja do século 400, do século 4. Olha só, irmãos, os cultos eram menos espirituais. Porque conforme vai entrando pessoas que não são espirituais no meio de pessoas espirituais, essas pessoas podem influenciar as outras. E isso acabou sendo maioria entre eles. O que acontece? Pessoas que estão quentes, cheias do Espírito Santo, elas começam a naufragar na fé. E as pessoas mais geladas começam a ter espaço maior na igreja. E isso vai fazendo com que a igreja vai se esfriando. Foi o que aconteceu com a igreja do século 4, que nós estamos falando. E aí, por fim, irmãos, foi o que acabou com a igreja. Foi o que destruiu a igreja. Foi a instituição do Papa, cujo termo significa, vamos lá, igreja, participa. Cujo termo significa, o Papa acabou se tornando um termo de respeito e autoridade, não só na igreja local, mas no mundo todo. A gente sabe, irmãos, quando um Papa vai falar hoje lá no Vaticano, você vê como repercute, quando tem guerra num país e outro, quando o Papa fala, como repercute na mídia, como a mídia repercute isso, né? A voz ativa de autoridade que ele tem. E isso começou lá no século 4. Só que tinha um remanescente fiel. Olha só, embora decadente, a igreja ainda tinha homens ativos, perseverantes, que se opunham ao novo sistema eclesiástico. Eu não vou contar a história de todos eles, mas eu citei alguns aqui para você entender um pouquinho dessa história bonita da igreja. O bispo Atanásio, por exemplo, que viveu do ano 296 ao ano 333 depois de Cristo, ele era um grande defensor da fé. Foi 5 vezes exilado, levado preso para outro lugar, por causa do evangelho, porque ele batia de frente com o sistema. Ele não aceitava a maneira como a igreja estava se comportando, e ele se levantou contra. Se levantou com voz ativa, com voz de autoridade, contra o sistema. Bispo Ambrósio, de 340 a 397. Bispo João Crisóstomo, de 345 a 407. Um grande homem de Deus
eloquente nas escrituras, irmãos. Um homem cheio de autoridade, cheio de conhecimento. Bispo Jerônimo, de 340 a 420. E por fim aqui que eu coloquei, né? Não foram só esses, tá, igreja? Foram muitos e muitos homens que se levantaram contra o sistema. Porque a igreja estava se perdendo, mas sempre Deus levantava um remanescente fiel para poder lutar contra. Lembra no tempo de Elias? No tempo de Elias, quase toda a nação, por causa de Jezabel e Acabe, tinha se desviado, estava adorando a Baal, estava adorando a Zera. E aí se levanta Elias. E tinha 7.000 que estavam lá guardados por Deus, que não se dobraram diante de Baal. Aleluia. Então, irmãos, Deus sempre levantou homens e mulheres para ser contra o sistema. E até os dias de hoje. Você, pelo fato, irmãos, de aceitar Jesus e seguir adiante na caminhada com Ele, é alguém que não está aceitando o sistema. Percebe como o sistema está fazendo a gente engolir de goela abaixo? A maneira, a ideologia, você vê nas escolas como está, irmãos, as coisas. Eles querem implantar de todo jeito a ideologia de gênero, a linguagem neutra. De todas as formas, esse sistema tenta parar a igreja. Mas Deus levantou um povo fiel. Deus levantou um povo adorador que permanece firme, adorando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor, Deus que fez os céus e a terra. E a igreja tem que ter essa postura mesmo. Senão, irmãos, a gente faz totalmente o contrário do que a Viviane louvou aqui. Sistema vai oprimindo, vai engolindo, vai tentando massacrar as nossas crianças. Coisas que para nós pais é absurda, para a mídia aí fora, para o sistema é normal uma criança tocar no corpo de um homem sem roupa. Numa exposição que eles dizem que aquilo ali é artes. Então, irmãos, as coisas precisam ser sim batidas de frente, principalmente quando fala do sistema. E esses homens eram fiéis ao Senhor. Olha só o que diz Mateus capítulo 5, verso 13. Eu quero que você leia para mim. Toda a igreja, vamos lá. Mateus capítulo 5, verso 13. 1, 2, 3. Vós sois o sal da terra. E aí, irmãos, esses homens se colocaram como sal da terra para bater de frente com o sistema. Agora vamos acompanhar um pouquinho, irmãos, das doutrinas estabelecidas pelos papas. Eu falei para você aqui, para vocês semana passada, por que eu não sou católico? Por que eu não vou à igreja católica? Embora a nossa raiz, né, a maioria aqui, é de raiz católica, porque os pais, os avós, os bisavós já vêm dessa raiz. Eu não fui diferente. Por que a gente não é católico? Com todo respeito à religião das pessoas, mas a gente precisa ter essas respostas na ponta da língua. Se uma pessoa te pergunta por que você vai à igreja evangélica e não à igreja católica, o que você responderia para essa pessoa? Tenta imaginar se alguém te colocasse em confronto com essa pergunta. O que você responderia para ela? Fala, eu vou para a igreja evangélica porque lá não tem imagem. Mas isso é muito vago, né? É muito vago esse argumento. Eu vou para a igreja evangélica porque lá a gente não adora imagens. E tem que adorar o único Deus. E os católicos conseguem provar para você dentro da Bíblia que eles têm o direito de adorar essas imagens. Sabia disso? Trabalhei com um rapaz, irmãos, aqui na Santa Cecília, em Barueri. Um jovem que tinha muito conhecimento católico. Meu Deus, e como eu sofri na mão daquele rapaz. Porque a gente debatia, mas de uma forma muito esportiva, sem agressão, respeitando o espaço de cada um. E ele tinha muito argumento. E era uma época, irmãos, que a gente lia bastante. Hoje a gente lê menos. Hoje a gente lê bem menos do que antigamente. Esse rapaz tinha muito argumento bíblico, muito argumento com relação à fé que ele defendia. Ele fazia uma apostasia,
Ele defendia muito bem aquilo que ele acreditava. E aí, se você não tem argumento, a pessoa, ela consegue confundir a sua mente, porque você chega na igreja evangélica, escuta uma coisa, e quando você chega lá na empresa, você escuta outra, como é que fica a sua mente? Então você tem que estar preparado. Agora nós vamos acompanhar aqui as doutrinas estabelecidas pelos papas. Embora existam outras dezenas de doutrinas estabelecidas pela igreja do período dos papas, vamos citar apenas 3, igreja. Porque tem muitas e muitas e muitas, você conhece muitas. Você vai se lembrando conforme for falando. Mas eu vou citar 3 aqui. Primeiro, a oração pelos mortos. Que aqui nada mais é que o purgatório e a missa de 7º dia. Quem aqui já foi numa missa de 7º dia? Ninguém foi numa missa de 7º dia? Oh, isso. Quem aqui já foi na Aparecida do Norte? Muita gente. Quem subiu aquela escada de joelho? Quem foi na Aparecida do Norte só para ir naquela feira que tinha lá? Eita, feira boa, né, irmão? Coisas que a gente pagava paga 50 reais aqui, lá você paga 25, paga 20, paga 10 reais, não é verdade? Coisa lá muito barata. Eu fui muitas e muitas vezes excursão da rua da minha casa. Então a oração pelos mortos, irmãos, está ligada a purgatório e missa de 7º dia. Purgatório, alguém aqui já ouviu falar dessa palavra, purgatório? Alguém sabe o que é? Muita gente conhece, outros não, mas eu vou explicar para vocês. Segundo eles acreditam, quando uma pessoa morre, ele fica num chamado purgatório. Ali fica a alma dela, esperando alguém, né, com muita bondade, com muito amor, com muito carinho, da família ou da igreja local, orar por ela. E aí nós que estamos vivos, oramos, né, por essas pessoas, e elas são libertas deste lugar. E aí elas vão para o céu, a alma delas vão para o céu. Loucura isso, né? Isso é o purgatório. A missa de 7º dia é aquela missa que a gente faz, né? Aquela oração que eles fazem em prol de uma pessoa que morreu hoje, aí daqui 7 dias vai fazer uma missa para que Deus possa libertar a alma dela. Então, é tudo uma mistura, se você for parar para pensar, irmão, é oração pelos mortos. E a Bíblia condena isso, a gente sabe. Não tem muito o que debater, irmãos, contra isso. A gente conhecendo um pouquinho da Bíblia, sabendo o texto de Deuteronômio que diz que é proibido fazer culto pelos mortos, pronto, você já está com uma defesa da sua fé ali tranquila. Uma outra coisa que o Papa instituiu na época, a partir do século IV da igreja, foi a veneração aos santos que já morreram. Eles acreditam que os santos que já morreram, que partiram dessa terra, como tantos outros que você conhece por aí, eles podem fazer intercessão por nós que estamos vivos, diante de Deus. É assim que eles acreditam. Por isso que eles fazem lá a imagem do Padre Cícero, do Santo Antônio. E aí, dependendo do dia, né? Se for aniversário, se for lá o dia daquele santo, eles vão fazer a prece deles, orar, vão clamar, vão pedir para receber. Vocês já viram em vários lugares alguém colocando uma faixa, né, colocando assim, eu agradeço a Santo Expedito pela bênção alcançada, né? Você já viu uma faixa assim, né? Já viram? Com certeza. A gente vive num país que é predominantemente, né, cristão. Grande parte deles são católicos. Sempre você vai ver uma inscrição dessa em algum lugar, né? Eu recebi essa bênção aqui, agradeço a Santo Expedito pela bênção, pelo favor alcançado. Então a veneração aos santos começou com a instituição do Papa. E o último aqui, irmãos, tem muito mais. São dezenas e dezenas e dezenas. Mas eu só quero ficar nesses 3 aqui, que é o mais conhecido, que é para poder abrir sua mente. Adoração a Maria, com o uso do termo Mãe de Deus. Quem aqui nunca viu, né, aquela oração que eles fazem? Santa Maria, Mãe de Deus, né? Eu nunca aprendi essa oração, irmãos, na minha época de mundão. E aí eles veneram Maria. Eles veneram Maria, acreditando que Maria está junto ao Pai, intercedendo por mim e por você. Só que a Bíblia diz, irmãos, que entre Deus e os seres humanos não tem outro mediador, senão Jesus de Nazaré.
É o único mediador. Então você não precisa pedir nada para um pastor que já morreu, não precisa pedir nada para Maria. Você pode pedir diretamente, porque você tem entrada direta ao trono da graça. Direto. Então isso aqui, irmãos, foi o que os papas instituíram a partir do século IV da igreja. Agora nós vamos ler um versículo aqui. Eu poderia colocar para cada item que eles instituíram aqui através do Papa, colocar um versículo. Só que eu vou colocar um versículo só, que está em Gálatas capítulo 1, verso 8. Eu quero que a igreja leia para mim, irmãos. Vamos lá, toda a igreja? 1, 2, 3, participa. Toda a igreja, 1, 2, 3. Anátema. Alguém sabe o que significa essa palavra? Quem sabe o que significa essa palavra? Levanta a mão assim, ó. Vixe, quase ninguém sabe. Meu Deus. Vamos lá. Ainda que nós mesmos ou um anjo do céu nos anuncie outro evangelho, além daquele que já tem anunciado, é Paulo que está falando isso, irmão. O apóstolo dos gentios poderia muito bem ir lá e incrementar, né? Colocar um negocinho a mais ou um negócio a menos para favorecer ele. Ele mesmo disse, olha, se for colocado alguma coisa além daquilo que a gente já tem falado, isso é anátema. Pode descer um anjo do céu, pode aparecer aqui um anjo pintado de ouro aqui, mas se ele falar contrário àquilo que está na palavra, irmão, esquece. Isso não é uma revelação de Deus. Se está contrário à palavra de Deus, não tem como. E ele diz aqui, ó, seja anátema. A palavra anátema vem de uma raiz grega que quer dizer maldito. Então Paulo está dizendo em outras palavras assim, ó, seja maldito aquilo que outra pessoa pregar. Então, para resumir, irmãos, tudo, você primeiro tem que analisar a luz da Bíblia. Confrontar a pessoa à luz da Bíblia. Se estão te falando que isso ou aquilo é uma doutrina e tal, não, vamos ver se tem na Bíblia. Tem na Bíblia? Tem. Não, não tem. Então, é anátema, é maldito. Porque é além daquilo que Deus já estabeleceu. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então, irmãos, partindo deste ponto do século IV da igreja até o ano 1500, 1400 da história da igreja, é isso que a gente vai ver. Uma igreja totalmente afastada. E nesse tempo, Deus sempre levantou homens e mulheres para poder ir contra aquilo que o sistema pregava. E o que é mais interessante, irmãos, que a igreja que era perseguida passou agora a ser a queridinha do Estado, do governo. Veio toda essa instituição dos papas, dos cardeais e dos bispos. Agora a igreja tem força política, financeira. Só que a igreja está muito pouco espiritual, ou quase nada espiritual. Com exceção de algumas pessoas que ainda mantêm o evangelho de pé, que ainda mantém o evangelho vivo, pregando a palavra de Deus. E o que é interessante a gente observar é que nesse período a igreja matou muita gente. Aí você pode me perguntar, por quê, pastor? Porque todos aqueles que se levantavam contra a maneira como os papas conduziam a igreja eram considerados como traidores. Então, se eu e você tem a Bíblia, e a Bíblia está dizendo uma coisa e o Papa está dizendo outra, se eu fosse contra o que ele estava dizendo, eu era perseguido. Vocês já devem ter ouvido falar da Santa Inquisição, não já? A fogueira da Santa Inquisição, onde os cristãos eram mortos pelos papas, pelos imperadores. Os cristãos que se levantavam contra o sistema, contra a igreja atual, eram mortos na fogueira, que é chamada de Inquisição. Eles eram obrigados a negar a fé. Só que aí muitos deles a gente sabe a história. Como esses que eu citei aqui, Jerônimo, Agostinho, eles não negaram a fé, eles não negavam a fé por qualquer coisa.
E deixa eu perguntar novamente, por que foi que você reclamou hoje? Qual foi o motivo mesmo que você reclamou hoje? Qual foi o motivo pelo qual você blasfemou hoje contra os céus, ou amaldiçoou a sua casa, a sua família, os seus parentes, seus amigos, conhecidos? Qual foi o motivo? E a igreja do século IV em diante, irmãos, eles eram queimados vivos, mas eles não negavam a fé em Cristo. Eles permaneciam firmes. Firmes, sabendo quem foi que os escolhera. Então, irmãos, aconteceu muita coisa nesse espaço de tempo aí de mais de 1000 anos. Muita gente morreu. Porque não concordava com os dogmas da igreja. Agora nós vamos para a conclusão. Até aqui vimos o quão prejudicial é quando a igreja é dirigida, guiada e orientada por doutrinas e regras humanas. Eu vou repetir isso aqui. Até aqui vimos o quão prejudicial é quando a igreja é dirigida, guiada e orientada por doutrinas e regras humanas. Diante da escuridão e de tamanha apostasia, Deus ainda tinha um plano para a sua igreja. Deus ainda tinha um plano para a igreja. Apesar da igreja estar afastada, a igreja entre aspas, né, irmão? A igreja que começou e aí foi assumido pelos papas. Essa igreja se corrompeu, mas sempre existia um remanescente. Teve muito derramamento de sangue. Muita gente foi perseguida, muitas famílias foram mortas para poder manter o evangelho de pé. Deus ainda tinha planos. Deus ainda tinha um plano para a sua igreja. Afinal de contas, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode repetir esse texto comigo novamente? As portas do inferno. Em meio a tudo aquilo, irmãos, em meio a toda aquela perseguição, em meio a toda aquela apostasia e corrupção moral e espiritual, Deus tinha planos para a igreja. Deus sempre vai ter um plano para a igreja. Não se esqueça nunca disso. Talvez você está olhando hoje para a sua vida e pensando assim: meu Deus, eu acho que para mim já era. Olhando para dentro de você hoje, se sentindo, sabe, alguém que não tem valor, que não serve para nada, que não vai valer para nada. Só que Deus está dizendo para nós nessa noite: Deus sempre tem um plano de renovo para a sua igreja. Em todos os momentos da história da igreja, e olha que já se passaram mais de 2000 anos, Deus sempre criou situações para manter a igreja de pé, adorando, exaltando e bendizendo o nome dele. Amém? Você pode aplaudir essa palavra. Glória a Deus. Você pode bater palma e dar glória. A Ele a honra, a Ele a glória. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, as portas do inferno não prevalece, não consegue parar a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Deu para entender? Amém? Fácil, né, irmãos?